Saúdes, irmãos, com a paz do Senhor. Todos sejam bem-vindos àquele que é o melhor local do mundo para nós estarmos. Eu tenho estado em vários sítios com várias pessoas e enquanto estava a caminho daqui, estava a pensar, a refletir exatamente nisso. A igreja, não o local em si, não a beleza do sítio, não é? Mas a igreja, o corpo de Cristo, é o melhor momento, ou o melhor local, não sei como lhe chamar, do mundo para nós estarmos. Quando o corpo de Cristo se reúne, ainda que muitas das vezes com arestas para limar, tudo coisas que também fazem parte, nós somos homens, falhamos, e às vezes as nossas falhas ferem irmãos, muitas das vezes sem qualquer intenção, não é? Mas ainda assim, quando os filhos de Deus se reúnem e se reúnem com o propósito de louvarmos o nosso Deus, de ouvirmos a sua voz através da sua palavra, de cantarmos hinos de louvor ao nosso Deus, é o melhor local do mundo para estar. Eu creio que os irmãos têm exatamente este sentimento. E então nós vamos evocar o nome do Senhor, pedir a bênção do Senhor sobre todas as coisas. Eu depois, agora não, mas depois ia pedir aos irmãos, se fosse possível, quando passarmos da passagem do louvor para a palavra, aqueles irmãos que puderem, se pudessem vir aqui mais para o meio, porque senão vai ser extremamente complicado para o irmão pregar sempre a olhar para um lado e para o outro. E se fosse possível, facilitava se os irmãos pudessem depois vir mais aqui para o meio, no momento da troca. Vamos então orar e pedir a bênção do Senhor. Eu agradeço aos irmãos, é que ajuda bastante quem está aqui à frente a não sair daqui com um problema na coluna, por estar sempre a olhar para um lado e para o outro. Muito obrigado. Nós vamos então pedir a bênção do Senhor, sabendo que o nosso Deus não está nem de um lado nem do outro, está em toda a parte ao mesmo tempo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eis-nos aqui, Senhor, pobres pecadores, homens sem que em certo momento na nossa vida, Senhor, nós não víamos esperança, não víamos uma luz no fundo do túnel, mas pela Tua infinita misericórdia e graça, não por aquilo que nós somos, Senhor, não por algo de valioso que nós tenhamos em nós próprios, Senhor, mas somente pelo Teu amor, o Teu Evangelho, Senhor, chegou até à porta do nosso coração e bateu na porta do nosso coração e abriu a porta do nosso coração e pela Tua graça e misericórdia o Teu Evangelho foi recebido e nós finalmente pudemos ver e conhecer a luz do mundo e a nossa vida ser transformada, a nossa realidade ser transformada, a nossa visão ser transformada, o nosso ânimo ser transformado, as nossas vontades, a nossa esperança ser transformada. Agora nós temos uma esperança, a nossa certeza do amanhã foi transformada, porque nós agora temos a certeza para onde vamos, independentemente daquilo que nos possa acontecer aqui nesta terra. Muito e muito obrigado, Senhor, porque sendo o Senhor Deus, Criador, Santo, 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 e isso não foi impeditivo, Senhor, para que te esvaziasses de ti mesmo e viesses este mundo indigno, de homens indignos, para tomares um corpo, te humilhares a ti mesmo, Senhor, e em contradição, Senhor,
ouvir o que não devias ouvir, sofrer o que não devias sofrer, passar pelo que não devias passar, Senhor, e o fizeste somente para obedecer ao Pai e para com o teu sangue, Senhor, nos comprares e fazeres de nós filhos e filhas por adoção para o nosso Deus. Por isso, Senhor, nesta noite, nós te queremos pedir que perdoes tudo aquilo, Senhor, que te possa ter ofendido, Senhor. Todos os nossos pensamentos, Pai Santo, todos os nossos atos, que porventura, Senhor, ofenderam o Teu nome e não foram dignos de Ti, Senhor. E te pedimos, Pai Santo, que transformes os nossos corações, Senhor, não para a nossa própria elevação, Senhor, sobre os outros homens, mas para que te possamos conhecer melhor, servir melhor, amar melhor, proclamar melhor, tudo para Ti, Senhor, para a honra e glória do Teu santo e bendito nome, Senhor. E nesta noite, Pai Santo, ainda que nós estejamos muitos, Senhor, que os nossos corações estejam contritos na Tua presença, Senhor, pois sabemos que o Senhor atende ao coração contrito e sabemos que o Senhor está aqui no nosso meio, Senhor, e rogamos, Pai Santo, que fales aos nossos corações pela Tua santa palavra, Senhor, a mesma palavra pela qual criaste os céus e a terra, Pai Santo, que fales aos nossos corações de forma a que eles sejam limpos, renovados, transformados à imagem e semelhança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado, Pai Santo, por cada um que está aqui presente nesta noite. Rogamos por todos aqueles que não podem estar aqui nesta noite também, Senhor. Rogamos por todos aqueles que tenham pedido, Pai Santo, as nossas orações por motivos de saúde, que se encontram nos seus leitos, que se encontram mais próximos do dia da sua partida, Senhor, e nós rogamos pelas suas almas, Pai Santo, e que tudo, Senhor, aqui nesta noite seja conduzido pelo Teu Santo Espírito, Senhor, e tudo seja para a honra, glória e louvor do Teu santo e bendito nome, Senhor. Não a nós, mas ao Teu nome dá glória. No nome do Senhor Jesus nós pedimos e rogamos com ações de graças todas as coisas. Amém. Eu vou pedir então à Igreja que se levante e vamos entoar o nome do Senhor com o hino 319. 319. Ó, deixa que o Senhor te envolva em seu espírito de amor. Satisfaça hoje tua alma e coração. Entrega-lhe o que te impede e seu espírito virá sobre ti e vida nova te dará. Deixa que o Senhor te envolva. Que nós deixemos que o Senhor nos envolva com o seu espírito de amor. Oh, deixa que o Senhor te envolva em seu espírito de amor. Satisfaça hoje tua alma e coração. Entrega-lhe o que te impede e seu espírito virá sobre ti vida nova.
Amém. Quantas e quantas vezes nós não estamos tristes e abatidos, mas vamos à presença do Senhor e lá nós podemos descansar e ouvir a voz do Senhor e os nossos corações serem consolados. Porque o nosso Deus é o Rei dos Reis e é o Senhor dos Senhores, mas ao mesmo tempo Ele também é o nosso Pai. E nós, muitas das vezes, às vezes erramos e caímos ou para um lado ou para o outro, não é? O Senhor é ao mesmo tempo o Rei dos Reis, o Senhor do Universo, mas ao mesmo tempo é o nosso Pai, que está próximo de cada um de nós e que trata com cada um particularmente das suas situações. E isso é maravilhoso para nós. O hino 192, 192. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus, o Senhor, ao Leão de Judá. Esta é a frase, como nós há poucos dias falámos, que lá no Evangelho, no livro do Apocalipse, no capítulo 4, todos os anjos que se reúnem diante do Cordeiro de Deus, eles têm esta expressão, não é? Eis aqui, quando João chorava, porque não havia ninguém para abrir o livro, e o anjo disse, eis aqui o Cordeiro de Deus. E portanto nós juntamos este coro, que no céu louva o nosso Deus. É neste momento, e nós nos juntamos esse coro de anjos e dos nossos irmãos que já partiram para a Santa Pátria Celestial, e nós nos juntamos este coro de louvor ao Senhor dos Senhores. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, à Raiz de Davi, que venceu e o livra virá.
mensagem mais atual dos nossos dias. Hoje nós somos como que viciados em notícias, não é? Estamos sempre à procura de notícias. Tanto é que os jornais de antes lançavam a sua edição do jornal durante o dia, e uma pessoa tinha que esperar pelo dia seguinte para ter as notícias do jornal. E se calhar nos tempos das pessoas mais velhas aqui então, antes da televisão, não é? Tinham mesmo que esperar pelo jornal. Hoje, através dos jornais online, não é? As notícias já constantemente são produzidas e nós estamos sempre ali a consumir notícias. E nós, pelo menos aqui na nossa zona onde nós vivemos, vemos que cada vez mais, infelizmente, as pessoas, de uma forma geral, se têm afastado do Evangelho. Se nós olharmos para aquilo que já foi a Europa, não é? E há pouco eu vi um pastor brasileiro falar de uma visita que fez a Edimburgo, à Escócia, onde, eu agora não me recordo o nome, mas uma grande catedral, onde outrora era pregado o Evangelho, hoje está transformado num pub, num bar, não é? E isto não é caso único. Mas esta é a mensagem mais atual dos nossos dias. Jesus Cristo ressuscitou e Jesus Cristo voltará. E aqueles que não crerem serão apanhados desprevenidos. E por isso diz o Apocalipse que pedirão que os montes caiam sobre eles, porque não poderão contemplar a vinda do Senhor. Que cada um de nós esteja preparado para a vinda do Senhor. Eu convido agora os irmãos, por favor, a sentar e nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Deuteronômio, no capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6. É o quinto livro da palavra do Senhor, é o último livro do Pentateuco, dos livros que cremos que foram escritos por Moisés. Deuteronômio, capítulo 6. E Deuteronômio, capítulo 6, é um 6 de 4 até 9, é uma porção da palavra do Senhor, em que, num livro que li, o autor do livro dizia que esta passagem era uma passagem que os judeus decoravam desde tenra idade. Agora não me recordo da idade, mas era logo assim, muito novinhos, 3 anos, 5 ou 6 anos, uma coisa assim. E todas as vezes que eles se sentavam à mesa para comer, ou que se deitavam para dormir, ou que saíam para ir trabalhar, eles recitavam esta passagem do Senhor para os lembrar daquilo que a passagem diz. E esta passagem foi dita ao povo no momento em que o povo era para o momento em que o povo entrasse na terra, não é? Nós hoje podemos trazer isso para nós, é como que um texto que, a partir do momento que nós nascemos de novo, é um texto que nos é entregue e decora este texto e guarda-o para o resto dos seus dias aqui neste mundo, não é? E diz o seguinte, o texto é a partir do versículo 4, mas nós podemos ler a partir do versículo 1. E diz, Deuteronômio 6, estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para se vos ensinar. Reparem, esta mensagem foi o próprio Deus que entregou nas mãos de Moisés para ser ensinado ao povo. Ou seja, é uma mensagem de Deus que Deus diz assim, o meu povo tem que saber esta mensagem. Para vos ensinar, para que os fizesseis na terra que passais a possuir. Agora que vão passar a possuir a terra, eu quero que vocês aprendam isto.
É como se nós, a partir do momento que nós nascemos de novo, nos é entregue este texto e diz agora aprende este texto. Começa por aprender este texto. E decora-o e pensa nele todos os dias da tua vida. Versículo 2. Para que temas ao Senhor, teu Deus, e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho. Ou seja, aprende tu e ensina à geração seguinte, para a geração seguinte continuar a fazer o mesmo que tu. Ou seja, não deixes morrer esta prática. E o filho do teu filho, ao teu filho, aos teus netos, e assim de geração em geração. Todos os dias da tua vida, todos os dias, e que os teus dias sejam prolongados, para que os nossos dias sejam prolongados, sejam abundantes, sejam felizes aqui neste mundo. Ouve, pois, ó Israel, e hoje nós somos o Israel do Senhor, a igreja, e atenta que os guardes, para que bem te suceda e muito te multipliques, para sermos abençoados. Guardem estes mandamentos para que sejam abençoados. Como te disse o Senhor, Deus dos teus pais, na terra que mana leite e mel. E agora começa então o texto. E vai até o versículo 9 e diz: ouve, Israel. E nós poderíamos dizer hoje: ouve, igreja. Atenta, igreja. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. É o único Criador de todas as coisas. É o único que criou e governa todas as coisas. É o Senhor e é o único. Não há outro Deus além do nosso Deus. E este é o nosso Deus. Amarás, pois, por causa desta verdade passada que nós acabamos de ler, porque o Senhor é o único Senhor, é o nosso Deus, então amarás, pois, o Senhor teu Deus. De que forma? De que forma é que nós temos que amar o nosso Deus aqui neste mundo? De todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. Ou seja, amar ao nosso Deus de todo o nosso ser e em tudo o que nós fazemos e em tudo o que nós temos. Nós temos que amar ao nosso Deus. E estas palavras que hoje, atuais, para agora, te ordeno, é uma ordem do nosso Deus, é para cumprir. Quem não cumpre está em pecado contra o Senhor. E estarão no teu coração, ou seja, é para estar num local onde é o centro do nosso pensamento, dos nossos atos, é no nosso cerne. E depois tem uma ordem: e as intimarás, ou noutras versões, inculcarás. É como pegar num prego e bater com o martelo em cima até ele ficar lá bem profundo. Aos teus filhos. E delas falarás, as intimarás os teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Ou seja, falarás destas palavras aos teus filhos, na tua casa, naquele momento em que nós nos sentamos, falarás dela aos teus filhos. Este tem que ser o assunto primordial nos nossos lares. E falarás dela sempre, deitando-te, levantando-te, indo para o trabalho, estando em qualquer lugar. Delas falarás, porque elas estão no nosso coração e elas moldam todo o nosso ser. Como se costuma dizer, nós falamos de que o coração está cheio, não é? Também as atarás por sinal na tua mão. Atarás por sinal como uma lembrança. E te serão por testeira entre os teus olhos. Esta palavra tem que estar sempre junto da nossa mão para que tudo o que nós façamos seja conduzido por esta palavra.
e diante dos nossos olhos, para que tudo o que nós vemos e para onde nos movemos, esta palavra seja a luz para o nosso caminho. Todas as nossas decisões e todos os nossos atos têm que ser guiados pela palavra do Senhor. Também as atarás por sinal da tua mão e serão por sinal dos teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Ou seja, por toda a parte, em nós, no nosso lar, nos nossos filhos, deitando-nos, levantando-nos. Temos que ser aquilo que a palavra do Senhor nos manda ser aqui nesta terra. Viver amando o nosso Deus de todo o nosso coração, como o Senhor Jesus ensinou. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, é o teu próximo, como a ti mesmo. E este ponto que também é muito importante: intimarás as palavras aos teus filhos, preparar a geração seguinte para que amanhã a Igreja do Senhor continue a fazer a obra que o Senhor Jesus iniciou. O hino 218, Cristo, nome tão alto, Salvador meigo, glorioso Senhor, Emmanuel, Deus é conosco, fonte de vida, Cordeiro de Deus. E depois então peço ao nosso irmão, pastor Paulo, que se dirija para nos transmitir a palavra do Senhor. Cristo, nome tão alto, Salvador meigo, glorioso Senhor, Emmanuel, Deus é conosco, fonte de vida, Cordeiro de Deus, Emmanuel, Emmanuel. Eu vou pedir, por favor, ao nosso irmão Tiago que peça a bênção do Senhor para o nosso irmão e para os nossos corações, para receberem a sua palavra. Por favor. Nosso Deus, Pai, obrigado, Pai. Obrigado por isso que está sendo servido, Pai. Obrigado por isso que está sendo servido, Pai. Retira o Pai do louvor do nosso coração, Pai, do nosso entendimento. Seja aquilo que eu faço do olhar. Nós possamos buscar tudo que o nosso lado e do altar. Pai, agora temos que ficar por terra, por Paulo, Pai, e eu desejo eu dirigir teus filhos. Por Jesus, palavras, por tudo, meu Deus, seja tua palavra, seja as palavras vindas que possam ser colocadas. Pai, eu desejo essa palavra, seja tu a dizer o Espírito. É isso que eu peço, em nome do Senhor. E prazer estarmos mais uma vez louvando o Senhor e desde o começo o Senhor falar ao nosso coração. É um privilégio realmente do ser humano
se achegar a Deus, como nosso irmão Rubem disse, o melhor lugar é estar no centro da vontade de Deus. E Ele deseja que todos louvem o teu santo nome. É um privilégio realmente. Agradeço a Deus mais uma vez por esse privilégio, também aos irmãos que têm orado por nós. A minha esposa continua de repouso, está bem, graças a Deus, não pode ficar sozinha. Temos ali o cuidado, além do cuidado médico, também tem o cuidado dos corujas, né? As graças a Deus o Senhor tem sido maravilhoso com todos os cuidados. Meus queridos irmãos, o Senhor já confirmou ao meu coração, sentado ali, nosso irmão Rubem, dizendo aqui essas palavras e cantando sobre a palavra que eu quero compartilhar com a igreja hoje, que é falar do coração. O Rubens disse um dos versículos: amará ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao próximo como a ti mesmo. Portanto, o mesmo coração, todo o coração que ama a Deus também precisa amar o meu irmão. E o Rubens também adiantou muito o fato de dizer que quando nós lemos o Velho Testamento, toda a palavra direcionada é para Israel, para a igreja, para o povo escolhido de Deus. Todo estrangeiro, e nós vamos ver aqui vários e vários versículos ordenando a Israel cuidar bem dos estrangeiros. Era uma ordem de Deus, que diz: foste estrangeiro na terra do Egito. Portanto, todo aquele que entrar no seu meio, cuida, e cuida muito bem, não deixa faltar nada. Mas toda a palavra de Deus, no Velho Testamento, é voltado para o povo escolhido de Deus como Israel. E agora temos o privilégio de ser também chamado Israel de Deus através de Jesus Cristo. Então, nós vamos falar no Velho Testamento, em Jeremias. Está em Jeremias, capítulo 17, nos versos 17, capítulo 17, verso 9 e 10. O profeta Jeremias, falando, conversando com Deus, vendo a situação do seu povo, diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Eu vou ler novamente. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. O Senhor Deus está falando com Jeremias, e depois nos próximos capítulos, gosto também desse capítulo 18, onde vai chamar Jeremias para descer a casa do oleiro, mas primeiro trata claramente o problema do coração deste povo. Um coração enganoso. E não é novo o que eu vou dizer aqui, mas às vezes assusta sempre que se diz no meio da igreja. Quando dizemos igreja, é geral. Há os corações, e aqui está dizendo para o povo de Deus, há os corações enganosos. Ainda estamos aqui. Ainda fazemos parte desse mundo matéria. E os corações ainda continuam enganosos. E, infelizmente, muitas das vezes vamos deparar com corações muito perto de nós, dentro de nossas casas, dentro dos nossos grupos de oração, da igreja, de trabalho,
mesmo sendo crente, mesmo servindo a Deus, mesmo sendo povo escolhido, povo eleito, nós vamos ver que, às vezes, a cabeça da pessoa que tem um coração mau, enganoso, está completamente doente. Nós vamos ver também que o coração é corrupto. Nós vamos ver também que a língua está cheia de engano. Nós vamos ver também as mãos agem com iniquidade. Os caminhos, às vezes, são muito violentos. A mente anda corrompida. É assustador. É assustador. Mas a palavra vem confrontar o meu coração quando eu cá entro. Às vezes nós vemos, posso sair da mesma maneira, não me troquei, não mudei de roupa, mas a palavra falou ao meu coração. E agora é preciso praticar, porque ela foi dura. Ela vem consertar aquilo que está completamente fora da vontade de Deus, mesmo eu estando na igreja, mesmo eu passando anos assentado no banco, ela vem sempre confrontar, porque o coração do homem é enganoso. Então nós precisamos ter cuidado com aquilo que vai dentro do nosso coração. À nossa volta, da onde é que nós tiramos o alimento diário para o nosso coração? Porque o nosso coração cheio, a nossa boca vai se encher de alegria, vai falar bênçãos. Paulo ele vai dizer claramente sobre isso. E é até interessante porque em Romanos 7,18, é uma carta sendo escrita, mas ali no final da carta ele fala assim: quem livra este homem pecaminoso? Romanos 7,18 ele vai dizer assim: porque eu sei que em mim, isto é, a minha carne, ele identifica aqui, em mim, a minha carne, não habita bem algum, e com efeito, querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Vou ler novamente. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. É com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. E Paulo vai dizer nesta passagem que ele percebe que ele é um pecador quando ele se depara com a lei. E nós, em África, precisamos tentar clarear muito fácil a mensagem dita. E nós usamos lá um exemplo muito fácil e é simples. Quando você proíbe alguém de fazer algo, passa a ser uma lei. Só que ao mesmo tempo que você proibiu, nasce no coração dessa pessoa uma curiosidade. Vai daí ela controlar ou não. Aí sim também é comparado com o pecado. Se eu disser este piano não se pode tocar, por favor, ninguém venha aqui. A primeira coisa que vem à nossa mente é: por que eu não posso tocar? Por que eu não posso tocar? Eu não estou obedecendo. Eu começo a indagar. E aí vai do meu coração, se estiver na obediência, não vir e tocar no piano. É exatamente isso que Paulo está falando. Eu descobri que eu tenho interesse em tocar no piano quando alguém disse para mim: não toca no piano. Paulo tem esta afirmação quando ele começa a olhar para a lei de Deus. E aí ele vai dizer: então quando eu olho para mim, na minha carne, eu quero tocar, mas a lei diz: não toca. E ele fala: quem vai me ajudar a não desejar a tocar ali? E vamos caminhando. Então, a lei revela o pecado que existe em mim. A lei revela o desejo carnal, o desejo da minha carne que existe no ser humano. Por isso que o coração é enganoso. Vai sempre tentar burlar a lei. E aí o Senhor vai falar, como já falou aqui na boca do nosso querido irmão: de todo o teu coração,
de toda a tua alma e de todo o teu poder. Mas o homem tem poder? Sim. Tem poder para decidir. Eu quero ou não quero. Mas tudo isso tem que estar completamente na dispensação do Senhor. Como este coração má pode ser mudado? Como este coração, mesmo que Paulo fala, e a pergunta é, como este coração pode ser mudado? Pois eu já me converti, eu já estou na presença do Senhor nosso Deus. Mas olha que interessante o que diz Provérbio 23, 26. Deus falando através da vida do escritor. Provérbio 23, verso 26. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Olha que interessante que esse versículo é. Dá-me, filho meu, o teu coração. Pode um filho ser filho sem dar o coração? É o que o versículo está me dizendo. É possível. Porque o próprio Deus escolheu o povo, salvou o povo, tirou da escravidão, mostrou o seu poder e agora pede ao povo: dá-me, filho, o teu coração. Dá-me, filho, o teu coração. Conhecer a Deus é a essência do novo coração. Quando nós damos a Deus aquilo que Ele pede, que é o coração, esse coração começa a ser renovado através do seu amor, através dos puxãozinhos de orelha. E a essência desse novo coração é completamente conhecer a Deus. Jeremias 24, 7 vai dizer assim: e dar-lhes-ei, aleluia, coração para que me conheçam, porque eu sou o Senhor, e ser-me-ão por povo, e eu lhes serei por Deus, porque se converterão a mim de todo o seu coração. Quem muda a situação é o próprio Deus. É o próprio Criador, através de Jesus Cristo e através do Espírito Santo. Por quê? Porque eu entreguei ao meu Pai o meu coração. Então eu preciso estar à disposição e deixar que Ele faça o que for necessário no meu coração. O novo coração é feliz. O novo coração é feliz. Nós precisamos procurar isso dentro do nosso coração. Cada vez mais, está em Mateus 5,8. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Aleluia. É a procura do ser humano, do filho para com o Pai. Pai, limpa o meu coração. Pai, sonda o meu coração. Tira aquilo que é enganoso. Tira. Já está nas suas mãos. Por quê? Porque queremos ver a Deus. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. O privilégio do novo coração é adorar a Deus. Olha que privilégio maravilhoso. Entre todas as coisas, toda a riqueza do mundo, toda a beleza que a natureza nos mostra, o coração privilegiado tem o desejo e está na presença de Deus. Olha o que diz Hebreus 10, 22. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Aleluia. Acheguemo-nos a Deus, tendo o coração limpo, purificado da má consciência.
Olha o poder de um coração limpo. Estar na presença de Deus. É tão poderoso a limpeza que o Senhor faz no nosso coração, que a nossa consciência começa a mudar de pensamentos. Já não vem mais o desejo de querer mexer aonde foi proibido. Já não vem mais questões de querer tentar descobrir por que foi me dado a ordem, mas sim o desejo de simplesmente adorá-lo em espírito e em verdade e em gratidão, porque ele me salvou. Eu não quero saber, eu não preciso mais saber porque eu não posso tocar. O Senhor mandou, o Senhor é meu Deus, é o meu Senhor, é o meu Salvador e eu estou aqui simplesmente para te adorar. É o privilégio de um coração que está sendo moldado por Deus. O nosso coração tornou-se a habitação do Espírito Santo. O nosso coração tornou-se a habitação do Espírito Santo. Está em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 22. O qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Essa é a versão que eu tenho, mas interessante que eu achei uma versão que exprime exatamente um pouquinho a mais. Aqui, o mesmo versículo, 2 Coríntios 1, 22, numa versão diferente. Nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Aleluia! E nós sabemos o que está por vir. O céu, ele está voltando. E é para lá que vamos. Mas vamos com o coração completamente transformado. Temos que estar dispostos todos os dias. Senhor, limpa o nosso coração. Porque do mesmo jeito que o sol nasce para cada um de nós, também as situações, as corrupções, os enganos aparecem. Mas como o nosso coração está firmado na palavra, limpo cada dia mais pelo Senhor, nós podemos ver claramente isso, esperar pelo que vem pela frente. E aí também nós vamos ver que um coração torna-se ousado em orar. Ele tem ousadia em orar, porque ele confia, ele já está sentindo a presença de Deus, ele já está na presença de Deus. O coração está já sendo moldado por Deus. Em 1 João, capítulo 3, verso 21 e 22, João está dizendo: amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele o receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Aleluia. Não é a nossa vista, é a sua vista, a vista de Deus. E olha que interessante, amados. João chama-nos amados. Se o nosso coração não nos condena, e aqui essa percepção eu e você pode ter, opa, tem qualquer coisa aqui no meu coração que eu preciso resolver. Eu preciso resolver. Eu vou orar, eu vou buscar, e resolvendo, eu posso então interceder, porque eu sei que o Senhor ouve as nossas orações, e conforme o meu coração sendo limpo na presença dEle, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista, em qualquer coisa que lhe pedimos, dEle o receberemos. É interessante que um coração limpo é um coração simples. Quando o coração está desejoso, cheio de desejos, que é normal, ele deseja coisas, às vezes, impossíveis. Porque a ganância, porque o desejo está ali.
Mas um coração que está na presença de Deus, limpo, sendo limpo todos os dias. Isso não depende do poder de Deus. Deus tem todo o poder. Isso é um trabalho realizado cada vez mais com a humilhação, com a devoção, o desejo de estar na presença de Deus, estudando e se alimentando da palavra. E isso depende de mim e de você. Achegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Aí nós entendemos claramente que nós podemos observar o nosso coração e dizer: eu já posso interceder com ousadia, porque nada me acusa. O meu coração está em paz. Eu estou em paz. Eu busco a paz. Eu estou conforme os mandamentos do Senhor. Portanto, esse coração é ousado em orar. É ousado, tem o desejo de orar. E não tem problema nenhum em orar por coisas que parecem impossível às vistas dos homens. Então é o busca. Sempre estamos buscando no Senhor essa possibilidade. E por fim, nosso coração está sendo escrito como carta de Cristo. Está em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 2 e 3. Por que está sendo escrito? Porque todos os dias estamos passando pelo processo da limpeza do nosso coração. Todos os dias. Nós estamos na presença do nosso Deus. E Ele cuida de cada um conforme as nossas necessidades. E como Ele disse, eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos. Por quê? Antes de acabar de ler ali, eu quero ler então 2 Coríntios, capítulo 3, verso 2 e 3. Diz assim: vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Aleluia. A nossa história não finda aqui. Ela continua sendo escrita dia após dia. Ao sair naquela porta, mais letras estarão sendo acrescentadas na minha e na sua vida, a partir daquilo que eu aprendi hoje. E essa carta escrita de Cristo, é claro que quando olharem para nós, não verá mais Paulo, Antônio, João, verá Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Cristo. Cristo. O meu coração já não é mais meu, é Cristo. A minha aparência já não é mais minha, é de Cristo. A minha aparência já não é mais minha, é a igreja de Cristo. A minha casa já não pertence a mim, pertence a Cristo. E como eu prego a palavra de Deus, parecido com Cristo, já não sou mais eu, mas é Cristo que vive em nós. Aí ele vai dizer assim: eu, Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo os frutos das suas ações. Dar a cada um significa que somos um povo, mas o Senhor conhece a cada um de nós. E cada um de nós voltaremos às nossas bases, à nossa casa, os nossos projetos. E Ele sondando os nossos corações, teremos a certeza que a carta escrita por Ele não acabou. Em nome de Jesus. Se há algo que o inimigo tem tentado dizer para você que acabou, já está, pode esquecer, em nome de Jesus. Não é isso que a palavra diz.
Enquanto o Senhor Jesus não der o veredito final, não desista de buscá-lo. Não perca tempo ouvindo conversas de fora, que o inimigo tem trazido às vezes para dentro da nossa casa. Isso não dá mais em nada. Não, em nome de Jesus. Para evitar confusão e buscar sempre a paz, às vezes não diga nada. Vá ao secreto do seu quarto e diz, em nome de Jesus, eu repreendo toda palavra dada contra o projeto, porque a minha carta está sendo escrita por ti. A minha vida reflete a tua palavra. A minha vida reflete a tua imagem. E aí sim, nós vamos ver, pelo poder da palavra de Jesus Cristo, tudo foi me dado. E tudo é dado à igreja. Portanto, eu e você tem tudo aquilo que é necessário para fazer a vontade do Senhor Jesus Cristo. Inclusive, olhar para dentro do nosso coração e observar que o pecado deixou cá um coração enganoso. Mas o poder de Jesus Cristo, através da sua morte na cruz, tem poder para lavar e retirar todo engano, todas as trapaças do coração do homem, através da sua palavra, do seu poder. Que o Senhor possa abençoar grandemente a cada irmão e abençoar esta igreja cada dia mais, cada dia mais. Quando meu querido irmão falava que é preciso ensinar a palavra de Deus de geração em geração, sentar e falar claramente. O Senhor trazia ao meu coração que aconteceu muito nesta igreja. Eu não conheço a história em detalhes, tenho o privilégio de ver os testemunhos e os resultados, mas quero dizer para você que a partir de hoje, eu quero orar assim, Senhor, traga de volta todos aqueles que essa palavra foi pregada exatamente da maneira que o Senhor mandou. E aí nós veremos mães e pais se alegrando na presença de Deus. Não porque a mensagem foi aquilo que precisava ouvir. Não porque o hino era exatamente o que precisava ouvir. Não, é porque a sua família estará no banco, sentado, louvando a Deus de todo o coração. Por quê? Porque foi feito da maneira e do mandamento que o Senhor Jesus, nosso Deus, deixou para cada um de nós. E sabe qual que é a nossa oração para aqueles que estão fora? E que foi plantado essa palavra? Senhor, cuida do coração. Trabalha no coração. Molda o coração. Troca o coração de carne, de pedra, para um de carne. O Senhor pode fazer isso. Ele fez. Ele fez e vai continuar fazendo sempre. Para encerrar, um certo dia uma mãe me liga e disse assim, pastor, eu estou muito triste. Eu já vinha aconselhando ela há muito tempo. E vi nela uma serva de Deus, que tem pessoas que têm o dom de ser uma intercessora. É um ministério, intercessão é um ministério. E vi nisso, estávamos trabalhando nessa intercessão. Interessante que a pessoa que tem o ministério de intercessão, ela fica sabendo de todas as notícias ruins. Primeiro. E ela então leva até na presença de Deus. Depois ela compartilha. Essa é uma característica que eu comecei a observar. Todas as pessoas que têm ministério de intercessão, ela fica sabendo de todas as notícias. Um morreu, um está no hospital. Gente, então essa pessoa, porque ela tem um ministério de intercessão, Deus leva até ela as notícias para que ela possa interceder. E ela diz claramente, eu oro pelas pessoas e Deus opera milagres. Pessoas da família voltam para Jesus Cristo, mas eu oro pela minha filha e eu tenho dificuldade de observar a oração fazer um movimento na vida dela, mudar a situação. E eu disse, depois de muito tempo conversando, eu disse, irmã, talvez a senhora está orando como mãe.
E não leva a mal, mas uma mãe, ela, se ela vê a filha passar por uma situação, né, que a iniquidade traz, não é o pecado eu posso, pecar é errar o alvo, a iniquidade é teimar no erro. Quando traz essa consequência da iniquidade, a mãe fala, não faz isso. Meu Deus, tem misericórdia, é só uma menina. E eu falei, irmã, eu quero ajudar a senhora a orar pelo coração da sua filha. Ela disse, pastor, sabe que neste momento me trouxe paz. Porque no momento que eu orava como mãe, eu tinha muita responsabilidade de não deixar cair, de não faltar o pão, de não deixar ficar doente. Mas orando pelo coração, o mesmo Deus que está em mim, está nela também e vai moldar. Detalhe, ela era desviada há muitos anos atrás. E ela confrontava a mãe na hora que ia orar. Então significa que o coração estava magoado. O coração estava triste. Final da história. Eles continuam orando, mas dessa vez pelo coração. E muita coisa já tem mudado. Porque não é contra a visagem que eu luto. É contra um coração de pedra. Que Deus tem todo o poder de mudar, como mudou o meu, o seu, quando nós também estávamos fora do Senhor Jesus. Amém? Abaixe a sua cabeça e vamos agradecer a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por falar ao nosso coração, principalmente ao meu, Senhor. Peço, Senhor, para que o Senhor cada vez mais trabalhe no coração da sua igreja, através do Espírito Santo, pois somos tua casa, somos privilegiados de estarmos representando o teu reino aqui na terra, como embaixadores. Senhor, aonde nós estivermos, leva-nos, Senhor, de propósito, cheios do teu Espírito Santo, para fazer a diferença onde os nossos pés forem. Em nome de Jesus. Proteja, Senhor, as famílias. E mais uma vez eu te peço, Senhor, que aqueles que foram alimentados através da palavra que o Senhor tem falado aqui, Senhor, comece a movimentar e trazê-los de volta à sua casa, Pai, para juntos estarmos louvando e adorando a Ti, Senhor, para uma nova etapa, para um momento melhor ainda, que é buscar aqueles que estão completamente perdidos, abandonados no pecado. Esta, Senhor, é o movimento da Tua igreja, uma igreja que ama de todo o coração, de toda a alma e de todo o poder. Pai, eu te peço, esteja também com estes que estão em casa, Senhor, acompanhando através da internet. E que esse final de semana seja um final de semana maravilhoso para cada um, independente aonde nós estejamos. De preferência dentro da tua casa, fazendo a tua vontade. Mas aqueles que não podem estar, Senhor, que eles estejam também na tua presença em espírito e em verdade. Para que onde eles estiverem, Senhor, o Senhor esteja com eles, abençoando, dando graça, força, sabedoria. E que este final de semana, tudo aquilo que acontecer, receba, Senhor. E fala ao nosso coração, usando cada irmão, aqueles que vão cantar, a tua igreja, aqueles que adentrarem a este lugar, sejam movidos, cheios da tua palavra, para que o nosso coração saia daqui completamente cheio, abastecido e completamente renovado. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, hoje para todo sempre. Amém. Queridos irmãos, eu peço desculpa, eu esqueci de tirar a foto, tá bem? Então, antes de vocês irem... É rápido. Obrigado, Deus abençoe. Um bom final de semana.